Fala emergencista, meu nome é Bruno Leite, eu sou médico emergencista e você é muito bem-vindo a mais um Bolos de Emergência. Imagina a seguinte cena: um homem de 64 anos, hipertenso, diabético, deu entrada no seu pronto-socorro com dor abdominal difusa, febre, PA de 78/40. Ele satura bem, mas o tempo de enchimento capilar está lento e a pele está fria. Você já correu os famigerados 30 ml/kg de cristalóide e nada. A pressão continua baixa. Você com certeza já pensou que é sepse. Mas e agora? Qual droga entra? Como é que eu diluo? Como é que eu titulo? Então respira. Esse episódio é para isso. Vamos descomplicar os vasoativos e os inotrópicos para quem está na linha de frente. Nada de decoreba de micrograma por quilo-minuto. Aqui é ação baseada em raciocínio clínico, com uma difusão funcionando em ml/kg. E para esse paciente aí em cima, a droga de escolha é ela, a noradrenalina. É o nosso vasopressor de primeira linha no choque séptico. Atua nos receptores alfa-1, promovendo vasoconstrição, e nos beta-1, um leve efeito inotrópico. Ou seja, melhora o tônus vascular sem comprometer muito o coração. É ideal para a maioria dos pacientes com choque distributivo. Cuidado com a perfusão periférica. Use sempre em veia calibrosa e sempre com monitorização. E sim, pode e deve ser iniciado em acesso periférico. E conforme prometido, eu vou te deixar uma diluição prática apenas como sugestão. Pega 8 ml de noradrenalina e dilui para 242 ml de soro glicosado a 5%. A infusão vai ser de 0,018 a 3,75 ml/kg. Sim, sempre que possível eu prefiro falar de ml/kg porque é assim que a bomba funciona. O cálculo fica mais fácil. Mas se a pressão ainda não sobe, existe a epinefrina. Porque imagina um paciente jovem de 23 anos trazido pelo SAMU com uma anafilaxia grave. Tem urticária, estridor, hipotensão importante, e você já pensou ou deveria ter pensado nela. É hora da adrenalina. A epinefrina atua em tudo, alfa, beta-1 e beta-2. O estímulo alfa causa vasoconstrição, beta-1 aumenta a contratilidade, e o beta-2, broncodilatação. A minha sugestão de diluição são 6 ampolas de adrenalina diluídos para 100 ml de soro fisiológico. A sua infusão vai de 0,6 a 12 ml/kg. E não se esquece do bolo de ressuscitação, o famoso push dose, que leva uma ampola diluída para 100 ml de soro. Essa diluição permite que você aplique meio a 2 ml em bolos a cada 2 a 5 minutos. E é ideal para instabilidade imediata, enquanto você acerta a bomba, por exemplo, durante a intubação. Agora, se você quiser um pouco mais de efeito inotrópico sem tanto risco de vasoconstrição periférica, aí a gente fala da dopamina, mas com muitas ressalvas. Por exemplo, um paciente séptico com bradicardia de 45, uma pressão borderline. Você pensa que a nora vai piorar esses batimentos, mas talvez a dopamina ajude. A dopamina tem ação dose dependente. Entre 2 a 5 microgramas/quilo-minuto, o efeito chamado dopaminérgico aumenta fluxo renal, pelo menos teoricamente, embora sem benefício clínico comprovado. Entre 5 a 10 microgramas/quilo-minuto, o efeito predominante é o beta-1, que melhora a contratilidade. Já em 10 microgramas/quilo-minuto, o efeito predominante é o alfa, que provoca vasoconstrição. E por que ela caiu em desuso? Porque tem maior risco de taquiarritmias, principalmente em doses altas. Estudos mostram um aumento de mortalidade em comparação com a noradrenalina, mas ela ainda pode ter um papel em choques com bradicardia refratária ou em locais sem outras drogas disponíveis. Estamos falando do Brasil e da sua imensa heterogeneidade. Mas se o problema for baixa contratilidade com PA normal, aí sim, a estrela é a dobutamina. Imagine um paciente com um IAM extenso em KILIP-3, uma PA de 100/60, débito urinário baixo, com estertores bilaterais. Esse coração está fraco, mas ainda segura a pressão. Você precisa de débito, não de vasoconstrição. Nesse caso, a dobutamina é um inotrópico puro. Age nos receptores beta-1 com uma leve ação beta-2. Aumenta a força de contração do miocárdio e reduz a resistência vascular periférica. A minha sugestão de diluição é uma ampola de 20 ml diluída para 230 de soro glicosado a 5%. Nessa diluição, a infusão fica entre 0,15 a 1,2 ml/kg. Não inicie isoladamente em PA muito baixa.
dobutamina pode piorar a hipotensão se usada sem vasopressor associado. Mas imagina comigo se esse coração estiver tão ruim que nem a dobutamina resolve, principalmente se tiver disfunção diastólica. Nesse caso, pense em milrinona. Sabe aquele paciente com uma IC crônica descompensada, pós-valvopatia, com uma pressão ali levemente baixa, mas uma resistência pulmonar alta, disfunção diastólica clara no eco? A milrinona é inotrópica e vasodilatadora, inibe a fosfodiesterase 3, aumenta o AMP cíclico intracelular e melhora a contração e relaxamento cardíaco. A minha sugestão é que você dilua uma ampola para 80 ml de soro glicosado a 5% e faça um ataque de 50 microgramas/quilo em 10 minutos, para depois deixar uma manutenção de 0,375 a 0,75 microgramas/quilo minuto. Ela tem eliminação renal, então ajuste a dose porque pode causar uma hipotensão significativa. E se o problema for vasodilatação refratária, mesmo com altas doses de noradrenalina, é hora de chamar a vasopressina. Sabe aquele paciente séptico, recebendo 0,4 microgramas/quilo minuto de nora, sem resposta satisfatória, um lactato subindo e uma PA instável? Pois é, a vasopressina age nos receptores V1, não depende de receptores adrenérgicos, ou seja, é uma ótima opção para complementar a noradrenalina. A minha sugestão é uma diluição de uma ampola, ou seja, 20 unidades, para 100 ml de soro. Isso para correr em bomba de infusão e uma vazão entre 4 a 12 ml hora. Não causa taquicardia e é excelente em choque refratário com doses altas de catecolaminas. Lembre-se aqui, emergencista, de que uma das grandes causas de refratariedade à noradrenalina é a presença de acidose. Fique atento às causas. Agora, e quando o problema é exatamente o oposto? Uma pressão muito alta com risco iminente de lesão-alvo. Então entre em cena um nitroprusiato. Sabe aquele paciente com PA de 240 por 130, sintomas neurológicos focais e alteração do fundo de olho? Pois é, você tem uma emergência hipertensiva com lesão-alvo evidente. O nitroprusiato, famoso Nipride, é um potente vasodilatador arterial e venoso, com início de ação imediato. A diluição sugerida são 2 ml para 248 de soro glicosado a 5%. A infusão inicial vai de 0,09 a 3 ml/quilo-hora. Monitorize rigorosamente. Existe risco de toxicidade por cianeto com infusão prolongada. E se você tiver uma IC com congestão, mas sem tanta emergência, talvez baste a boa e velha nitroglicerina. Imagine uma mulher de 74 anos, com dor torácica típica, estertorando, com a PA de 160 por 90, troponina subindo, e você quer aliviar a dor, reduzir pré-carga e pressão. Aqui a nitroglicerina, o famoso Tridil, é um vasodilatador predominantemente venoso, que reduz a pré-carga e pode aliviar os sintomas em síndromes coronarianas agudas, edema agudo de pulmão e IC congestiva. A sugestão de diluição são 10 ml da droga para 240 de soro glicosado a 5%. Inicie a sua infusão a 1,5 a 30 ml por quilo-hora. Fique atento e evite em uso recente de sildenafil e afins. Pode causar hipotensão significativa. Lembre-se de que é a droga de escolha no escape, aquele edema agudo de pulmão que não tem nada a ver com congestão, mas com aumento maciço de pós-carga. Isso é todo um assunto para um novo bolo de emergência. O segredo aqui não é decorar dose, é entender quando usar, qual droga combina com o caso clínico e como diluir de forma segura e prática. Essa sequência que a gente usou hoje, noradrena, epinefrina, adopa, dobuta, milrinona, vasopressina, Nipride e Tridil, não é aleatória. É exatamente o que você vai ver nos plantões de porta, UTI e transporte. Use diluições em ml/quilo-hora sempre que possível. Fica mais fácil, mais rápido e muito mais seguro. Esse foi mais um Bolos de Emergência. E eu me despeço mais uma vez agradecendo a nossa imensa audiência e pedindo a todos vocês que nos sigam lá no Spotify e nos avaliem por lá. Aquelas 5 estrelas significam muito para a continuidade do nosso trabalho. Lembro a todos vocês que também estamos no YouTube, no TikTok e deixo mais uma vez à disposição o meu Instagram pessoal, @drbruno_leite, para todos aqueles que quiserem trocar uma ideia sobre medicina de emergência baseada em evidência e ser adicionados à nossa comunidade no WhatsApp. Por lá, contamos com mais de 1.200 emergencistas de todo o país e até do exterior, todos cientes de que conhecimento bom é conhecimento rápido.